Fala, primeiro ano, beleza? Professor Michael aqui com vocês, tudo bem? Então, galera, o que a gente vai ver hoje? Lançamento oblíquo, tá? É uma parte que a gente já estudou, toda a parte de cinemática e de dinâmica, né? E aí eu trouxe agora o lançamento oblíquo, que é um pouquinho mais complexo, dizemos assim, mas agora a gente já viu Torricelli, a gente já viu tudo que a gente tinha que ver, então fica fácil porque as fórmulas que a gente vai ter hoje para calcular já são derivações de fórmulas que a gente já fez ao longo desse ano, beleza? Então vamos lá. O lançamento oblíquo ocorre quando um objeto inicia seu movimento formando um determinado ângulo na horizontal, tá? Então o ângulo tem que ser na horizontal, não na vertical, tá? Nesse tipo de lançamento, o objeto executa dois movimentos simultâneos, ao mesmo tempo em que executa um movimento na vertical, subindo e descendo também. Ele se desloca na horizontal. Então ele sobe e desce, mas o deslocamento dele é assim. É como se você tacasse algo para frente e não para cima. Consequentemente, você vai ter uma altura, uma elevação e uma queda. Só que ele vai estar percorrendo isso horizontalmente, né? No eixo X aqui, tá? Dessa forma, como a gente está vendo, né? Que a gente tem o eixo Y, só que ele se desloca no eixo X. Está vendo? Eu lancei aqui, ele tem uma elevação, mas ele se desloca no eixo X. Beleza? Isso é um lançamento oblíquo. A análise do lançamento oblíquo deve ser feita levando em consideração o movimento executado na vertical. Vertical, quando eu falo, eixo Y. E o movimento na horizontal, que é o eixo X. Quando o movimento no eixo Y, na horizontal, na vertical, a preocupação será determinar a altura máxima atingida, né? Que é esse cara aqui. Essa altura aqui. Beleza? Por conta da atuação da gravidade neste eixo, é necessário levar uniformemente variado. O movimento será uniformemente variado. A gente já sabe o que é isso. As análises do movimento do eixo X irão depender do alcance horizontal, da distância, né, entre os pontos ali de chegada, tá? E aí será um movimento retilíneo e uniforme. Porque retilíneo, reta. Uniforme é porque é padrão. Beleza? E aí, ó, eu trouxe primeira coisa, alcance horizontal, tá? Para o alcance horizontal, a distância entre os pontos da partida de chegada, como é distância, lembram lá no primeiro bimestre, no segundo, distância é S, tá? O objeto lançado obliquamente. A sua determinação será feita a partir da função horária. Lembra a função horária? Sou solteiro, você também. Sou solteiro, você também, mas vai ter para nós dois. Tem a vovô e vovó, essa é a velocidade. Essa aqui é do sorvete, tá? Então, sendo assim, podemos escrever S final igual a S inicial mais a velocidade em X, tá? No eixo X, vezes o tempo, beleza? E aí você vai ter uma equação final dessa aqui. Porque eu vou passar esse S para cá, tá? E vou multiplicar, quem vai ser x? X vai ser o meu cosseno de θ. Então, a final será A igual a V vezes cosseno de θ vezes o tempo, tá? Então, vamos lá. Observe que a diferença entre a posição final e inicial foi substituída por A, que simboliza o alcance, tá? Então, o que é o alcance? É a variação da distância. É a distância final menos a distância inicial, tá? Perceba ainda que a velocidade utilizada tem um componente no eixo X, que é o Vx, da velocidade do objeto em X, tá? E tem um ângulo que forma esse deslocamento em X, tá? Sendo assim, as análises feitas tanto na horizontal quanto na vertical devem ser utilizadas devidamente os vetores compostos em cada eixo. Então, fica assim, tá? A minha velocidade em y é v vezes o seno de θ. E em x é o cosseno. Então, se eu estiver trabalhando em y, na vertical é seno. Velocidade vezes o seno. E se eu estiver trabalhando com y com x, que é na horizontal, é velocidade vezes cosseno. Isso aqui é padrão. Então, vocês não podem esquecer, tá? Por quê, professor? Porque se você pedir e na vertical, você vai ter que usar o seno. E na horizontal, o cosseno. No caso, multiplicar a velocidade, tá? Por esses ângulos aí. Beleza? E aí a gente tem o tempo, né? Considerado na equação tempo de alcance.
É o tempo total. O tempo total é a velocidade dividido pela gravidade, tá, gente? Também aqui é tranquilo, tá? Então a gente tem várias pequenas fórmulas que são fórmulas que a gente já conhece, por causa do Torricelli, por causa da movimento uniforme, o movimento retilíneo uniforme, movimento uniformemente variado. Então são variáveis que a gente já estuda, tá? Só estou trazendo aqui uma forma de cálculo de lançamento, né? A gente já estudou lançamento vertical, então assim, nenhuma variável aqui é novidade, tá? Velocidade a gente sabe que é metro por segundo, a gravidade metro por segundo ao quadrado, então aqui nada muda, beleza? Então vamos lá. Nessa equação, V é a velocidade, né? E G é a aceleração da gravidade, que é a gravidade no caso. Para o caso do lançamento oblíquo, a velocidade considerada na vertical será o componente VY. Sendo assim, podemos... Aí eu tenho, se o meu tempo total gasto nessa velocidade de subida é velocidade sobre a gravidade, mas no lançamento oblíquo, o que eu tenho que fazer com a velocidade? Se for na vertical, tá aqui, ó. Se for na vertical, se for no eixo Y, eu tenho que multiplicar por seno. E na horizontal, por cosseno. Então, se eu olhar o tempo gasto na vertical, no Y, eu tenho que pegar e multiplicar pelo seno, tá? Aí o tempo gasto acima refere-se à subida do objeto. Então eu calculo a subida. E para eu calcular a subida e a descida, aí é só multiplicar por 2. É só você pegar a subida e dobrar, tá? Então é por isso que a fórmula final fica essa aqui, tá? E aí a gente tem uma forma de alcance mais completa, tá? Eu não dei a primeira da alcance, essa aqui, né? Seno, esse cosseno ou esse seno variado, dependendo do eixo que você está. Aí eu trouxe aqui para vocês todo o passo a passo e juntei as duas para você ter uma equação só, que é essa equação aqui, ó, que fica reescrita desta forma aqui, tá? Que o alcance é igual a 2 vezes a velocidade ao quadrado vezes seno vezes cosseno dividido pela gravidade, tá? Beleza? Então, o que importa é essa aqui. É lógico, essa é a completa. Se você tiver um problema mais fácil, tiver que usar só essa de Y, ou só de X, ou só essa, você usa, não tem problema. Mas essa aqui é a completa. Beleza? Então, vamos lá. O termo, né, aí do cosseno pode ser substituído, identidade trigonométrica de seno, né, então pode ser seno ou cosseno, e aí você vai ter essa equação aqui, beleza? Tá? O alcance será o máximo possível quando o ângulo for igual a 45 graus. Como o ângulo é multiplicado por 2, a gente chega em 90 graus, tá? O seno calculado de 90 graus, que corresponde ao máximo valor de um seno possível. É o máximo que o seno e o cosseno vai, né, gente? É 90 graus, beleza? E aí eu trouxe aqui, ó, a imagem abaixo, que vai passar agora, tá? Com ângulos, tá? Aqui observe que o maior alcance ocorre quando o ângulo é igual a 45 graus. Então aqui, ó, o maior alcance que eu falo é a maior distância. A maior distância é azul, ó, e a azul é 45 graus, tá? Então isso é legal, porque quanto mais para cima, menor é o meu alcance. Então quando eu lanço alguma coisa, isso é óbvio, pega aí uma pedra num lugar vazio, tá, gente? Não vai tacar pedra na casa dos outros, não. Se você tacar a pedra pro alto, ela vai ter um alcance maior do que se você tacar para frente? Não. Você vai tacar lá para frente, ela ainda vai subir. Você não consegue jogar a pedra em linha reta. Ela não consegue. É impossível isso, tá? Ela não tem nenhum plano. Ela vai subir. Se você tacar para baixo, ela vai bater no chão e vai ficar. Mas para frente, automaticamente você joga e ela ganha uma altura. Só que ela ganha maior alcance quanto menor for a sua inclinação para jogar ela. Entenderam? E agora vamos ao exemplo, tá? Vamos calcular isso aí. Beleza? Então vamos lá. Em um jogo de futebol, o goleiro, para aproveitar um contra-ataque, né? Saiu um lance ali. Aí para aproveitar o contra-ataque, o que ele fez? Arremessa a bola no sentido do campo adversário rápido. Aquela saída de bola de goleiro rápido, né? Ele percorre então uma trajetória parabólica conforme representado na figura. Aí aqui, ó, tá vendo?
ele joga, tem a distância de 60 metros aqui, tem um ângulo beta aqui, tem uma velocidade aqui e tem uma velocidade aqui, tá? Desprezando as resistências do ar e com base nas informações apresentadas, podemos concluir que os modos de velocidade de lançamento e de velocidade VH, que é a velocidade de altura máxima, né? Porque assim, ele lançou e chegou aqui na altura máxima. Tem a velocidade aqui na altura máxima para depois decair, tá? Em metros por segundo é igual respectivamente a quanto? Aí ele te dá seno valendo 0,8 e cosseno valendo 0,6. Beleza? Então, como que a gente resolve isso? Simples, tá? No eixo X, o movimento executado é retilíneo uniforme, portanto, de posse de alcance de 60 metros, né? Não foi 60 metros que ele jogou a bola? E o tempo de execução em 4 segundos. Tá? Tá aqui, ó, na figura, os 4 segundos está aqui, tá? Ele joga em 4 segundos, 60 metros de 4 segundos. E aí a gente só determina pela velocidade H como a área, ao alcance, desculpa, o A, é igual a velocidade vezes o tempo, tá? Velocidade de altura, beleza? Quanto que é o alcance? O alcance é 60. Velocidade de altura é quem eu quero achar. Vezes 4, tá? Isolando esse V, o 4 passa dividindo 60. Então, a minha velocidade da altura foi 15 metros por segundo ao quadrado. Sabendo dessa velocidade, eu consigo achar a minha velocidade percorrida toda, né? Então, o primeiro passo que eu fiz foi achar aqui, certo? Eu achando aqui, agora é só pegar a velocidade e multiplicar pelo cosseno, porque aí eu vou saber quanto que foi a velocidade que percorreu esse cara aqui em 4 segundos, tá? Foram 60 metros e 4 segundos, aí eu vou saber a velocidade. Como que eu sei? Velocidade máxima, né? Igual a velocidade vezes o cosseno, certo? Cosseno de beta, beleza? E aí o cosseno ele te deu como 0,6. E aí a velocidade, você achou aqui, velocidade H15 é igual a V vezes 0,6. V é igual a 15 dividido por 0,6. E a velocidade nesse trecho aqui foi de 25 metros por segundo. Beleza? Não é difícil, tem muita coisa para se interpretar para você ver qual fórmula você vai ter que utilizar. Beleza? Como eu estou trabalhando no eixo X, eu usei cosseno, não seno. Beleza? Tranquilo, galera. É isso aí. Um abraço, fiquem com Deus. Base para os estudos foi a página 149 e 150, tá? Lá também tem mais conteúdos. Fiquem com Deus, um abraço, até a próxima. Eu fui. Valeu!